Fala galera, aqui quem conversa com vocês é o professor Marcos, de Língua Portuguesa e de Literatura, e hoje nós vamos estudar mais um pouquinho sobre o modernismo português. Vamos embora? Então vamos lá galera, quando a gente pensa em relação ao modernismo, especificamente em Portugal, para que a gente possa conseguir compreendê-lo em sua totalidade, eu preciso observar os movimentos literários que aconteceram antes dele e também observar o contexto sociopolítico que está rondando não só Portugal, como toda a Europa, certo? Então, vamos observar essa literatura, observar o contexto e desbravar. Antes de mais nada, fazendo aquela revisãozinha básica anterior, certo? O que nós tivemos em relação a Portugal na literatura antes do modernismo? Nós tivemos passagens como o realismo e naturalismo, né? Então vamos pensar ali numa literatura mais crítica à sociedade, uma literatura pensando ali principalmente num aspecto de oposição ao romantismo, certo? Nós tivemos também, por exemplo, os parnasianos que já tinham uma característica um pouquinho diferente, onde você tinha ali a ideia da arte pela arte, uma riqueza formal e assim por diante, né? Então você vai tendo aí uma evolução natural na literatura, até porque os tempos mudam-se, né? Então mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, né? Como já dizia o nosso poeta português, Camões. Então, temos uma evolução em todo o contexto político, também uma evolução literária. Vamos para o contexto sociopolítico, então, para entender o que está acontecendo. Quando eu falo de Portugal, a gente tem como primeira característica uma mudança tardia para um sistema republicano, né? Se a gente fosse olhar, por exemplo, para comparar o Brasil, certo? Brasil que era colônia de Portugal, a gente vai ter ali uma proclamação da República aqui nas terras tupiniquins antes de Portugal, certo? Então a gente observa que até o começo do século XX, Portugal ainda tinha um poder monárquico. Essa é a primeira característica. Então você tem depois uma destituição desse poder monárquico através dos militares e uma entrada de um sistema mais democrático. Legal? Entretanto, esse sistema democrático não funciona por muito tempo. Poucos anos depois, a entrada do sistema democrático em Portugal, você tem uma nova briga, uma nova instabilidade política e os militares adentram ao poder e dominam o cenário político em Portugal, né? Você começa a ter uma ditadura ali um tanto quanto mais ferrenha, você tem um desenvolvimento econômico mais forte, né? Até porque você vai ter um governo voltado ali para o aspecto capitalista dentro do desenvolvimento de Portugal. Entretanto, você vai ter alguns problemas em relação à questão do desenvolvimento social. Em que sentido? Da liberdade de expressão, você vai ter ali alguns direitos minguados, né? Principalmente durante ali um governo que vai marcar bastante Portugal, que é o governo do Salazar, certo? Além disso, a gente vai perceber o seguinte, que além dessas perspectivas de mudanças significativas nos sistemas de governo em Portugal, você tem outras questões acontecendo no mundo, né? Você teve ali, por exemplo, Primeira Guerra Mundial na Europa, Segunda Guerra Mundial também na Europa, predominantemente, né? Então, todos esses aspectos vão adentrar uma nova perspectiva na cultura e na história portuguesa. Não só isso, vocês devem lembrar das nossas aulas anteriores que nós tivemos ali as tendências europeias. Lembram disso? Cubismo, surrealismo, futurismo e assim por diante. Então, essas tendências europeias, elas vão modificar, elas vão ali significativamente moldar também isso que nós entenderemos como modernismo português. Tudo bem? Quando a gente pensa agora efetivamente na parte da literatura, eu tenho um grande nome no modernismo português. O homem, a máquina da literatura moderna portuguesa, Fernando Pessoa, né? Fernando Pessoa, que vai ser ali não só um autor importante, como vários autores importantes. Você deve falar assim, ué, como assim? Exatamente. Por quê? O Fernando Pessoa tinha uma questão dos heterônimos, tá? O que isso significa? Ele criava histórias, tá? Criava histórias, literaturas, modos de escrever diferentes para si mesmo,
para os seus diferentes alter egos, né? Para os seus diferentes perspectivas narrativas e poéticas. Então, Fernando Pessoa, era não só um autor, mas vários autores, certo?